Tivemos novidades aí no caso Marielle. O senhor Ailton Gonçalves, que foi preso por ajudar a falsificar o cartão de vacinação do Bolsonaro, dos seguranças dele e do ajudante de ordens dele, o Tenente Coronel Cid, ele tinha uma conversa com o Tenente Coronel Cid em que ele dizia saber quem era o mandante do crime da Marielle. Ok. A pessoas próximas dele, o Ailton disse mais detalhes. Ele falou que esse mandante do caso Marielle é um ex-deputado estadual e que ele já chegou a ser investigado no caso Marielle. Disse isso o senhor Ailton. O Ailton, ele foi convocado, ele já está preso, né? Então ele foi intimado ali a depor também no âmbito do caso Marielle. Daí ele foi depor por videoconferência ao delegado do caso, e aí ao delegado do caso ele falou que ele não sabe muito bem, que não é bem assim. Ele disse que, na verdade, ele estava querendo agradar o Tenente Coronel Cid e mostrar que ele sabia das coisas e que aquilo tudo foi uma bravata. E que ele queria mostrar para o Tenente Coronel Cid, olha, eu sei das coisas aqui, porque no ano seguinte ele seria candidato a deputado estadual e ele queria o apoio do Bolsonaro. Então, se ele falasse que sabia de tudo, que ele era um rapaz bem informado, ele conseguiria o apoio do Bolsonaro. Pra cima de moi. Pra cima de moi. É sério isso mesmo. Você aí acredita que ele realmente não sabe e tudo mais? Pois bem, eu, Thiago, conheço o caso Marielle com a palma da minha mão. Na hora que falaram ex-deputado estadual, na cabeça de todo mundo veio um ex-deputado estadual. Só que ele não falou só isso. Ele falou um ex-deputado estadual que depois de ser deputado começou a ter muito mais poder. Já foi investigado no caso, depois de ser deputado começou a ter muito mais poder. Eu sei, você deve estar pensando que, Thiago, tem um deputado estadual, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, logo depois que ele deixou de ser deputado estadual, o pai dele virou presidente, ele virou senador, o cara começou a ter muito mais poder. Deve ser ele o mandante do caso Marielle. Não. Não é ele que o Ailton estava citando. Você deve estar achando, não, ele estava citando o Flávio Bolsonaro. Não, porque tem uma coisinha que não bate. Flávio Bolsonaro não foi, pelo menos não saiu nenhuma notícia na imprensa, nunca oficialmente investigado no caso Marielle. Pode ter sido, mas não saiu na imprensa se foi. O Ailton lá, que tem tanta informação quanto você, pelo visto, ele também não sabia, não sabe se o Flávio Bolsonaro foi investigado. Ele está falando de outro ex-deputado estadual. Ele está falando do ex-deputado estadual que é amigão do Flávio Bolsonaro. Amigão! Que é o senhor Domingos Brazão. Thiago, quem é Domingos Brazão? Pois bem, Domingos Brazão, ele é hoje ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é o Tribunal de Contas do Estado, é o TCE. Tem muito poder o Tribunal de Contas do Estado, viu? O Domingos Brazão foi deputado estadual. Ele, em 2006, teve uma CPI que era a CPI das milícias, que foi presidida pelo Marcelo Freixo. Na época, a assessora principal do Marcelo Freixo era a Marielle Franco, ela era assessora do Freixo. Ele era deputado estadual e a Marielle Franco era assessora dele. O Marcelo Freixo prendeu um monte de milicianos, a CPI foi pra cima. Tem gente que fala, a CPI não dá em nada. Eu vou te falar. Mande um e-mail, tá? É público o e-mail, viu? Para o gabinete do Marcelo Freixo e pergunta qual foi o resultado da CPI das milícias de 2006. Vão te mandar um relatório enorme com tanta gente que foi presa depois daquela CPI, viu? Quando aquela CPI foi instalada em 2006 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não a CPI na Câmara dos Deputados Federal, não. Assembleia Legislativa do Rio. Só 2 deputados federais votaram contra a CPI. Sabe quem? Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão. O Domingos Brazão, ele foi apontado em diversas, não uma nem duas, mas em diversas investigações como chefe de milícia. E até tinha boatos no Rio de Janeiro, aí eu vou falar, boato, saiu matéria e tal, mas em uma matéria assim apontava, investigação disse que tal, e sim que tinha ligações, mas aí não falava de onde. Então não posso falar, nossa, tem investigação tal, disse isso. Porque às vezes quando eu faço uma acusação aqui, eu digo, quem tá falando não sou eu, foi fulano. Nesse caso, de que ele seria o chefe oculto, Domingos Brazão, da milícia Escritório do Crime, que é a milícia do Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, esse sim, aí já comprovadamente, aí eu posso falar por homenagens que foram feitas, que estão registradas nos anais da Câmara dos Deputados do Brasil, nos anais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Adriano da Nóbrega era amigo de Jair e Flávio Bolsonaro e foi homenageado pelos dois quando estava preso por assassinato.
Então, mesmo se ele não for aí o chefe oculto da milícia que existia, que era o Escritório do Crime, o Domingos Brazão, ele é chefe de milícias que atuam na região de Muzema e Rio das Pedras, que é a mesma milícia que também tem ligação com Adriano da Nóbrega. Eu falei aqui há alguns dias, é a milícia que vai lá naquela região. Teve uma matéria, eu lembro da imprensa em 2020, 2021. Eu lembro da época, fim de 2020, porque era quando estava a pandemia, as pessoas tinham que usar máscara e tudo mais. Eu lembro assistindo essa matéria num local que eu estava usando máscara, esperando uma consulta no médico para minha esposa. Eu estava lá 2 horas esperando eu e ela e assistindo uma matéria que mostrava como a milícia do Adriano da Nóbrega, agora aí do Domingos Brazão, invadia a casa das pessoas, tirava as pessoas de casa lá nessa região do Rio de Janeiro e aí revendia a casa. Ou às vezes demolia, invadia várias casas, demolia e fazia um prédio clandestino, fora os outros negócios que a milícia tinha. Ok, pelo que na época se falava, a Marielle estava fazendo trabalhos sociais lá. Só que tem uma coisa, o Domingos Brazão ele foi investigado no caso Marielle, mais do que isso, ele foi indiciado. Tiago, mas peraí, foram investigados os mandantes, os assassinos e tudo mais, mas nenhum mandante foi indiciado no caso Marielle. Ele não foi indiciado como mandante, não. Ele foi indiciado porque teve uma investigação em 2019, a Procuradoria-Geral da República descobriu que tinha um grupo que estava tentando manipular as investigações do caso Marielle. Como que eles estavam tentando manipular? Eles combinaram vários depoimentos, aí várias testemunhas foram aparecendo para depor para um delegado. E aí levar a investigação a ponto dessa investigação começar a falar que quem cometeu o crime era um outro miliciano chamado Orlando Curicica, que é rival desse miliciano Domingos Brazão. Domingos Brazão, ele quando foi eleito ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi uma votação bem polêmica, e poucos ali declararam voto nele. Um dos pouquíssimos que declarou voto nele foi o Flávio Bolsonaro. Foi uma votação bem polêmica na época, porque ele tem inúmeras denúncias de corrupção, inúmeras denúncias de ser chefe de milícia, de ser ligado a várias outras milícias, e ele é assassino confesso. Ele matou uma pessoa, ele confessou que ele matou uma pessoa nos anos 80, o caso nunca foi pra frente, nunca foi investigado, mas ele confessou. Não é assim, nossa, Thiago, você tá acusando o cara? Não, ele confessou. Ele falou que atirou e matou o cara. Só que o caso nunca foi pra frente, ele nunca foi condenado nem preso por esse assassinato. Então, ele confessou o crime, matou a pessoa, nunca foi condenado nem preso. Então, era uma coisa assim, amigo do Flávio Bolsonaro. Este é um ex-deputado estadual, ganhou muito mais poder quando saiu do cargo de deputado estadual, porque se tornou ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e aí ele também foi investigado no caso Marielle. A Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, o indiciou por interferência no caso. Ele e 4 ajudantes dele, que trabalham com ele na milícia. Entre as pessoas que ele acusava estava o Marcelo Siciliano, que é esse vereador do Rio de Janeiro que ajudou o Ailton Gonçalves a fazer o certificado falso de vacina do Bolsonaro e dos ajudantes do Bolsonaro. Aí você vê, caramba, então tem 2 aí amigos do Flávio Bolsonaro, um acusando o outro do caso Marielle, porque olha só, esse Domingos Brazão estava acusando o Marcelo Siciliano, e agora o amigo do Marcelo Siciliano, que é esse Ailton Borges, está acusando o Domingos Brazão. Só que ele no depoimento não falou o nome. No depoimento ele ficou quieto. O que acontece é o seguinte, a milícia que matou, que assassinou a Marielle, era o Escritório do Crime, do Adriano da Nóbrega. Lembremos, Adriano da Nóbrega, amigo de Flávio e Jair Bolsonaro. Quando o Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato, o Flávio Bolsonaro deu emprego de funcionárias fantasmas para a mãe e para a então esposa do Adriano da Nóbrega. Elas entraram no esquema das rachadinhas. Ou seja, não faziam nada e ganhavam ali R$1.500, R$2.000 por mês, sem fazer nada. Fica em casa fazendo nada. Ou seja, fora o trabalho qualquer que elas tinham, ainda entrava essa renda aí limpa para elas. O único trabalho que elas tinham é todo dia 5, elas tinham que sacar todo o dinheiro e depositar 90% do salário na conta do Queiroz. Era o único trabalho que elas tinham e aí entrava um dinheiro limpo para elas. Eu falo, pô, cúmplice. Adriano da Nóbrega, cúmplice de crime com o Flávio Bolsonaro. Rachadinha, familiares dele. O Flávio não contratou a irmã e a mãe do Adriano da Nóbrega porque ele gostou delas. Ele achou elas muito competentes para o crime das rachadinhas. Não. Ele contratou porque eram familiares do amigo dele, do Adriano da Nóbrega.
Se elas fossem familiares de qualquer outra pessoa, não seriam contratadas. Então, cúmplice de crime. Adriano da Nóbrega e Domingos Brazão aí também cúmplices de crime. Flávio Bolsonaro, vamos lembrar, ele é uma pessoa que chegou a homenagear aí o Adriano da Nóbrega, deu emprego para o pessoal e depois, quando descobriu-se que a milícia que matou a Marielle era o escritório do crime, descobriu-se também que os dois assassinos, um era vizinho do Bolsonaro e o outro tinha foto com Jair Bolsonaro. Também descobriu-se que a última pessoa que brigou publicamente com Marielle Franco foi Carlos Bolsonaro, também vizinho de um dos assassinos, que ele também é vizinho do Jair. Carlos Bolsonaro mora na casa 36, Jair na casa 58 e o assassino numa casa aí no meio, entre as duas, fica a casa do assassino. Quer dizer, coincidências, né? Engraçado, tinha aí integrantes da milícia escritório do crime morando todos no mesmo condomínio. Coincidência, o Bolsonaro morava lá e não era da milícia, né? Só homenageava o chefe. Tudo coincidência. Aí o Domingos Brazão tá sendo... Ele é o nome que esse Ailton apontou como o mandante do crime. Tem uma chance dele ser realmente o mandante do crime? Tem. Mas ele sozinho, aí eu já não sei, a Polícia Federal está investigando. O que se sabe aí das últimas coisas desse caso é que faz 2 meses chegou ao Ministério Público do Rio de Janeiro um relatório do Google. Eles ficaram mais de 1 ano e meio esperando esse relatório, em que tem ali todos os celulares que estavam no local do crime da Marielle no dia e no horário do crime da Marielle, do crime ali, do assassinato. Então ali a polícia vai conseguir saber quem era o terceiro integrante do carro. Acredita a Polícia Federal que sabendo, e o Ministério Público que sabendo exatamente quem era o terceiro integrante do carro, dá para saber por quem eles suspeitam que é. Se eu falar quem eu suspeito que é, eu vou falar. É um dos vizinhos aí do condomínio Vivendas da Barra, viu? É um dos vizinhos, é um que aí tem que tomar uns remédios, às vezes que a cabeça dele é meio estranha. Não vou falar nome não, viu? Não vou falar nome. Comenta aí você, quem você acha que eu tô falando. Mas a Polícia Federal tem aí suspeitas, e quando confirmar, se é que já não confirmou quem é o terceiro integrante do carro, eles acreditam que vão chegar ao mandante automaticamente. Ó, é fulano, então o mandante é fulano, porque são amigos, são milicianos ali, ou gente ligada à milícia que são amigos. No caso, são milicianos mesmo, como o Bolsonaro é miliciano, o Flávio é miliciano. É que a milícia, muita gente acha que o miliciano é só o cara que vai lá, vai extorquir os comerciantes, vai lá expulsar pessoas das suas casas, vai lá extorquir as pessoas. Não. Tem a parte da milícia que lava o dinheiro. Tem a parte da milícia que é o núcleo político da milícia. Olha, tem um filme Tropa de Elite 2. Eu vi tanta gente que assistiu esse filme e não entendeu nada. Mas, meu Deus, não entenderam absolutamente nada. Você fala, eu tinha um amigo, bolsominion raiz, assistiu o filme fala como as milícias fazem tudo, como tem o braço político das milícias. Só faltou o nome lá do político ladrão do filme ser Jair Bolsonaro. Só faltou isso. Ou Flávio, uma coisa assim. Mas tá, eu tenho um amigo bolsominion que assistiu o filme 10 vezes, era viciado no filme, falava, o sistema é muito ruim, esse sistema... E aí culpava o Lula e a Dilma. Eu falava, o pessoal não entendeu nada. Pois bem, aí você vê, os milicianos são um poder paralelo ali no Rio de Janeiro, e a coisa tá ficando ruim porque estão chegando neles. E ó, tem uma coisa, a Polícia Federal descobriu, de acordo com conversas que já aprenderam, conversas novas, dos celulares desses 6 bandidos que foram presos, aí ajudantes do Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro tem ligação com as milícias e que estava ali contactando as milícias para ajudarem na tentativa de golpe de Estado, viu? Então a situação do Bolsonaro vai piorar muito nas próximas semanas, a do Flávio também, e o Domingos Brazão aí talvez seja chamado a se explicar, porque apareceu aí alguém o acusando. Obviamente que a pessoa que está acusando o Domingos Brazão é um amigo de quem o Domingos Brazão, não sou eu, segundo a Procuradoria-Geral da República, tentou incriminar no caso Marielle, mas aí, um incriminando o outro, né? É cobra comendo cobra. Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir aí acompanhando de perto tudo isso, viu? Falou!